Olá, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá para Sagitário. Sagitário, mês de agosto. E começando com a semana, a primeira semana, de 1 a 7 de agosto. Vamos lá, sagitarianos, como vocês estão? O que vai estar acontecendo com vocês nesse mês? Primeiramente, nessa primeira semana. Energia para Sagitário. Sagitário, vocês veem aí de momento em que vocês podem estar um tanto quietos, um tanto não sabendo direito para onde o caminho vai estar te levando. Aqui está colocando uma nova rota, um novo caminho aqui vindo na direção de vocês. Já deve estar entrando ou já deve ter entrado nesse momento, porque aqui é a carta da Lua. Então, assim, tem transformações, tem você fazendo novas escolhas. Tá? O Sagitário ele vai estar procurando fazer escolhas, principalmente por vocês mesmos. Tá? Vocês não devem estar com uma tendência muito grande a pensar no outro. Vocês vão estar pensando mais em vocês para colocar a cabeça no lugar, para se organizar. É isso mesmo, tá? Uma tendência grande, tá? Pode ser que pessoas que te conheçam estranhem o teu comportamento. É como se você estivesse se direcionando para algo e sem querer desviar o teu foco de absolutamente nada, tá? Vamos lá. É uma transição, tá? É um momento bastante rápido. É como se vocês estivessem se encontrando. Muitos de vocês devem estar entrando num novo caminho, numa nova situação de vida. Então aqui é para vocês saírem de algo que não estava bom, uma situação que pode ter durado aí alguns meses, alguma coisa que te deixou de alguma forma inseguro, um tanto estagnado. Então vocês estão querendo mudar uma situação, mudar uma realidade, tá? E aí tá colocando que vocês estão fazendo essas escolhas para não cair, como se fosse até um certo medo de cair no mesmo ciclo vicioso, numa mesma condição, tá? Então vocês estão tentando fazer escolhas sábias pelo racional, procurando muito atento para não sair. É uma estrada que vocês pegaram e que vocês vão ter um cuidado muito grande de não sair desse caminho, para que nada, porque aqui está muito vinculado ao passado, para que nada volte a ser o que já foi, que se não estava legal, é disso que vocês estão fugindo. Aqui tem uma transição, aqui fala de um momento bem mais propício, bem mais aberto, tá? É como se vocês encontrassem um equilíbrio, tá? A carta do julgamento aqui, depois do Sol. Então, coloca vocês entrando num período um pouco mais satisfatório, um pouco mais alegre, um pouco mais aberto, principalmente a partir aí de depois do dia 7, tá? Eu colocaria a segunda semana do mês como sendo mais aberto, onde vocês vão estar se sentindo talvez mais confortáveis, talvez mais seguros, talvez mais já não tendo algum tipo de insegurança com respeito ao passado, tá? Então, a partir aí da segunda semana deve ter uma abertura para vocês, uma disposição maior, uma tranquilidade maior em estar lidando com questões que não sejam, que você não tenha não sinta nenhum tipo de risco, nenhum tipo de insegurança em lidar. Então tá aí, tem uma abertura maior. Tá? Essa semana aqui não é que é negativa, mas vocês devem estar ficando mais fechados, mais isolados, mais voltados para vocês mesmos, uma tendência bem grande a isso. Vamos dar uma olhada aqui mais que mostra.
como se você tivesse entrado numa situação que vai estar te trazendo uma estabilidade, um conforto muito grande, um pouco mais para frente, e agora, nesse exato momento, vocês um pouco impacientes, esperando, quem sabe, ficarem, se sentirem mais tranquilos, se sentirem mais calmos, tá? Menos apreensivos. Pode ser que você esteja também controlando o que seria ansiedade, alguma coisa emocional. Tá. Fala muito da questão do tempo, tá? Como sendo algo. Esse final de semana aqui que eu tô gravando, né? Finalzinho de julho, 30, 31, que foi quando eu gravei esses vídeos, você deve ter ficado bastante fechado, uma tendência a deixar para depois resolver problemas, resolver algumas questões práticas que não são muito importantes, tá? Bem capaz de você ter ficado ou sozinho, ou tentando buscar o máximo de conforto possível. Então, assim, se teve gente próxima de você, pessoas que sejam extremamente próximos, pessoas que sejam extremamente... que você se sinta bem, que você se sinta seguro de alguma forma, tá? Uma tendência grande a se voltar para núcleo familiar, buscando equilíbrio, buscando tranquilidade. Vocês devem estar começando essa semana de 1 a 7 exatamente assim, tá? Tentando manter o máximo possível de tranquilidade e de equilíbrio. Eu acho, na verdade, que para o próximo final de semana a situação já deve estar se normalizando, tá? Qualquer tipo aí de ansiedade já deve ter sido superada, alguma coisa que possa ter posto um pouco mais de apreensão em vocês também já deva ter sido superado, tá? Na verdade, tem grandes comemorações aí para o próximo final de semana, tá? E para semana posterior ao dia 7. Tá? Então tem grandes comemorações, tem alegria, tem resultados positivos, tem abertura de caminho, tem uma situação aqui no financeiro que deve estar te trazendo um retorno financeiro bastante interessante, ou uma projeção de um resultado financeiro, como se saísse aí a venda de alguma coisa, ou um lucro, algo que vocês conseguiriam um lucro, um resultado positivo, uma situação financeira, algo que vai estar te trazendo um resultado muito positivo, e você se sentindo muito mais confortável no sentido financeiro, no sentido emocional. Essa semana aqui, se você estiver mais quietinho, se você se sentir mais vulnerável um pouquinho, é por conta disso, tá? Pode ser também alguma coisa relacionada a uma questão, como é que se fala? A uma questão emocional, a uma questão, até talvez uma pressão que você esteja sentindo, tá? Alguma coisa que você precise se isentar um pouquinho, ficar um pouquinho mais na sua, um pouquinho mais quietinho para que tudo flua de uma forma melhor, tá? Grandes possibilidades de melhora financeira de algum negócio sair para vocês, como a gente falou, ali perto do dia 7, tá? Inclusive, talvez uma... Não, mas aqui tem... É como se fosse uma venda, mas mostra como se, por exemplo, se você estiver tentando vender alguma coisa, vou colocar um preço fictício, tá? 800, é como se te aparecesse aí uma proposta de 650, 700, entendeu? Não o valor máximo, mas uma boa proposta, tá? Tem boas possibilidades de você estar conseguindo ganhar um dinheiro, uma venda ou uma projeção também aí de um aumento para o futuro também. Não é exatamente o que você queria, um pouco menos, mas assim não muito menos, tá? Então tem boas possibilidades, tá? Não é uma semana muito boa para você estar buscando coisas que te comprometam, tá? Então assim, não é uma boa semana para você estar tendo uma conversa muito firme, decidir assuntos muito fortes, tá? Essa primeira semana de agosto. Espera um pouquinho, que eu acho que a partir da segunda fica bem mais tranquila, bem melhor para tudo, tá? Inclusive fica tudo muito mais favorável, o ar fica mais favorável, fica menos pressão, tá tudo muito melhor para a segunda semana. Essa aqui é uma semana que, se você puder ficar quietinho, não falar muito, não se expor muito, é melhor para você. Ou respira fundo, né? Respira fundo,
e pronto, porque na verdade eu não vejo nada de ruim, é mais uma pressão do que qualquer outra coisa. Parece que é mais uma semana de colocar as coisas em ordem, tá? Seria uma boa semana para fazer, por exemplo, uma limpeza no armário, sabe, organizar coisas que você não vai mais utilizar, reorganizar coisas básicas, coisas assim que não mexam muito com o teu coração, com a tua cabeça, coisas que você não tem que ficar pensando muito, tá? Ou quando você for resolver coisas que sejam mais sérias, considera isso, tá? Um momento de um pouco mais de impaciência, um momento de um pouco mais de emoção à flor da pele, então talvez valha mais a pena deixar tudo mais para o final de semana, pelo menos para o final de semana que vem, tá? É como se você estivesse encerrando uma fase da sua vida e essa fase seguinte é uma fase bastante boa, porém é uma fase em que você vai ter uma tendência a querer resolver tudo sozinho, tá? Pouca conversa, pouco diálogo, é como se você fosse a pessoa que tem que estar tomando decisões, refletindo sobre o todo, refletindo sobre o que de fato você quer, tá? Uma semana que você deve estar pedindo pouquíssimos conselhos ou conversando com pouquíssimas pessoas através de decisões que você venha a tomar. Mas como a gente falou, é uma fase rápida, tá, gente? É uma fase rápida, é uma fase curta. Que não precisa ser séria, que não deveria ser usada para tomar decisões assim muito sérias, tá bom? Situações assim decisivas, uma questão assim de vida e morte, tá? Espera um pouquinho passar, tá bom? Quem tem aí algum tipo de trabalho para apresentar, é bom que você se sinta extremamente seguro no falar. Então, analise muito, estude muito, foque muito no que você quer apresentar, porque se fugirem as palavras, por exemplo, decorar um texto, não sei se seria muito bom, mas assim, se você puder focar no objetivo, aí você se dá bem porque você consegue resolver a questão, tá bom? É muito usar a criatividade para estar solucionando problemas. Acho que tudo que você tem aqui, decorar propriamente, fazer tudo como diz assim um texto, tá? Repetir tudo que você se comprometeu a fazer. Tem grandes possibilidades de você acabar se atrapalhando no texto, então por isso que é interessante você saber o assunto todo, porque daí você tem como sair daquilo sem se dar mal, tá bom? Presta mais atenção no conteúdo do que propriamente em como escrever ou que palavras bonitinhas usar, tá bom? Mas fala aqui muito que você vai ter também uma tendência a querer colocar a sua vida em ordem, tá? Tem grandes possibilidades de você estar querendo terminar com questões de dívidas, de tirar da frente qualquer coisa relacionada a isso, tá? Colocar papéis em ordem, arrumar documentação. Tem muita coisa a ver com documento, com papéis, com situações que você precisa se organizar. Então, para a segunda semana desse mês de agosto em diante, tem grandes possibilidades de você estar fazendo isso, tá? E aqui tá pedindo para que você se solte um pouquinho, porque eu tô sentindo o sagitariano muito tenso, tá? Com uma tendência muito tensa. Então, seria muito bom que você fizesse algumas coisas para poder se soltar um pouco, tá? Uma atividade física, tocar em instrumentos, como fala essa carta, né? Dar um jeito de caminhar na natureza, fazer alguma coisa que te distraia um pouquinho, tá bom? Mesmo que você tenha a tendência a fazer tudo isso sozinho, é bom que você faça coisas que te agradem, que te relaxem um pouquinho, tá? Então, é uma tendência, por exemplo, para essa próxima semana, quem tem algum tipo de problema, uma tendência a ter problemas em músculos, né? A dar um mau jeito, uma pinçar algum músculo, alguma coisa, tem grandes possibilidades de estar conseguindo isso essa semana, entre quinta e sexta-feira, tá? Não, entre quarta e quinta-feira, desculpa, mais quinta-feira. Então, assim, é bom que você exerça um pouco mais a questão da respiração, né? Faça uso da respiração, para que você consiga equilibrar um pouquinho mais o seu emocional, a sua ansiedade. Também alguns exercícios de alongamento poderia ser extremamente bom, que é para não ter esse problema aqui, tá bom?
Pode ser algum tipo de mau jeito nas costas, ou quadril ou perna. Tá, alguma coisa vinculada a isso. Mas é mau jeito, mais do que qualquer outro tipo de problema. Pode ser também que algumas pessoas aí sofram algum tipo de queda, tá? Uma queda pequena, uma bobagem, mas que assim vai ficar doendo e pode até causar assim algum tipo de pequeno machucado, né? Eu não vejo nada muito sério, tá? Não vejo como se fosse alguma coisa séria que vai criar um problema. É mais chato do que propriamente sério, tá? Mas se puder evitar é melhor, né? E isso seria por impaciência. Então, de novo, para fugir de alguns tipos de problema como esse, seria muito bacana que você fizesse o uso da respiração para acalmar, yoga, pilates, andar, caminhar, que mais? Qualquer coisa que te relaxe. Dançar, cantar, tocar instrumento, qualquer coisa que te relaxe, tá? Para você fugir um pouco disso. E aqui também fala para você aproveitar novas ideias, usar mais a sua criatividade para estar conseguindo fugir um pouco de problemas burocráticos, de coisinhas chatas que você seja obrigada a fazer. Inventa alguma forma para fazer isso de uma forma com mais criatividade, tá? Inventa alguma coisa que você consiga sair disso de uma forma mais fácil. Como eu falei, a semana seguinte já está bem mais leve, está bem mais tranquila, bem menos peso em cima de vocês. Vamos ver o que mais que mostra aqui. Tem alegria, tem felicidade, tem crescimento no profissional, crescimento no financeiro, tem excelentes oportunidades de você estar fazendo novas amizades relacionadas a trabalho, tá? Pessoas que podem estar contribuindo, ajudando para uma situação aí de solução para algum problema, ou talvez para criar novas ideias dentro do trabalho. De novo, fala para usar muito a criatividade, se soltar um pouquinho, pensar um pouquinho fora da caixinha, né? Para parar de ficar tão rígido com relação a tudo. Nossa, mas tá entrando um período bastante satisfatório, tá? No profissional, no financeiro. Felicidades, alegria, dinheiro entrando. Pode ser que algumas coisas que você tinha em mente não estejam acontecendo exatamente agora, ou pode ser que você esteja com medo que algumas coisas não vão. É exatamente isso, tá? Pode ser que você esteja com medo, com muita pressão, um pouco angustiada, tá? Com algumas coisas emocionais. E isso é exatamente isso. Tá. Algumas questões geradas com relacionamentos emocionais, de repente você pode estar muito indecisa, muito em dúvida sobre que caminho vai uma amizade, um relacionamento, algum tipo de situação envolvendo amizades ou amor, tá? E aí coloca que existe uma indefinição muito grande nesse momento, mas por conta da pressão, vocês podem estar passando aí por algum tipo de ansiedade também, o que vai dar nisso, o que é bom fazer com isso. Mas aí coloca também que pro final de semana seguinte, para outra semana, tende uma tendência muito boa a se resolver. A impressão que dá é que podem haver aí, durante o mês de agosto, alguns pequenos, talvez por ansiedade, tá? Ou por insegurança, pode haver aí alguns pequenos momentos de dúvida, momentos que a ansiedade vai ficar um pouco mais forte, alguns mal entendidos também, tá? Alguma coisa vinculada aí à emoção, o que isso significa, o que isso vai dar. Então tem aí algumas questões que o sagitariano pode ficar um pouco apreensivo, um pouco inseguro. Pede para que você deixe as coisas acontecerem de uma forma natural, sem pôr uma pressão, sem pôr alguma coisa muito forte em cima dessa situação. Tudo tende a ficar bem, tudo tende a ficar normal, tudo tende a se equilibrar.
é mais uma ansiedade do que qualquer outra coisa, ou seja, é mais coisas fruto da tua ansiedade e imaginação, ou seja, tende a imaginar coisas que não são tão boas, tende a imaginar algum tipo de pequeno drama, ou talvez alguma coisa que você tenha vivido no passado, algum tipo de trauma que você tenha vivido, algum tipo de término que você tenha vivido, tá? O que pode estar gerando hoje algum tipo de insegurança. E pede para que você tenha calma. Aqui no caso tem que deixar o tempo passar mesmo para que as coisas se resolvam, tá? Mas tem grandes possibilidades de tudo acabar tudo muito bem, tudo muito certo, e você olhar para trás e pensar, nossa, era muito menos do que eu imaginava. Tá? A tensão, a impressão, a qualquer tipo de sentimento que não foi muito bom, era um pouco menos do que eu imaginava. Vamos ver o que mais que mostra. Tá. Mas aqui pede para você tomar um pouco de cuidado com algumas pessoas, sim. Tá? Existem algumas armadilhas que podem estar entrando no teu caminho, tá? Algumas pequenas ciladas que, se você prestar atenção, você escapa. Para mim, essas ciladas elas podem estar vinculadas a uma questão profissional, tá? Alguma pessoa mal intencionada ou que queira te testar tua paciência, alguma coisa assim, ou alguém maldoso mesmo. Tá? E aí as cartas pedem para que você fique bem atento em relação a isso, tá? Falsidades, algum tipo de encrenca que possam criar para você. Mas se você ficar atento, esse mês aqui é um mês que muitas coisas que estavam lentas, ela tem uma tendência a se acelerar, tá? Então, muita vontade de fazer mudanças, mudanças podem estar sendo postas em prática, mesmo você que está há um tempão tentando fazer uma academia, por exemplo, ou entrar num curso, por exemplo, tem grande tendência de, nesse mês, a coisa sair do papel, tá? A coisa resolver. E tem transformações e tem melhoras e prosperidade. Então, assim, outra coisa, coloca a tua criatividade para funcionar, tá? Tem grande tendência a você conseguir criar, elaborar grandes projetos, tirar muita satisfação do caminho que você vai estar seguindo. E essas pessoas aqui que colocam, tá? Porque coloca algumas pessoas aqui que podem tentar se mostrar amigas, mas na verdade é como se elas estivessem tentando, de alguma forma, ganhar alguma coisa com você, tá? Nem ela sabe direito o que ela pode ganhar com isso, mas é como se assim, tá com cheiro de que eu posso me beneficiar com isso, então eu vou ficar por perto. Então fica atento só em relação a isso, mas é algo que, se você ficar atento, você percebe logo de cara quem é essa pessoa, o que essa pessoa quer, e consegue escapar dessa armadilha, tá bom? Não tá difícil, tá relativamente fácil, tá? Então é mais isso que eu tenho para falar agora para vocês. Tenha paciência, aprenda a relaxar, aprenda a respirar, aproveite os momentos de lazer. E cuidado para não fazer com que uma coisa pequena se transforme numa coisa maior, tá bom? Um drama pequeno se transforme em algo maior. Tenha um pouquinho de paciência que já passa, tá bom? É isso. Uma excelente semana, um excelente mês a todos vocês e até a próxima.